Fala pessoal, aqui é o Cord do Cultura Libertária e eu vim comentar com vocês hoje, a gente vai derivar e explicar aqui um tema muito legal da filosofia, que é a prova da existência de Deus. Vocês viram que eu preparei um quadrinho, nunca tinha feito antes, então se tiver alguma coisa errada, vocês relevem aí. Então aqui a gente vai tratar hoje do argumento cosmológico do Leibniz e também incluir algumas coisas, a gente vai adaptar, não é exatamente a risca o argumento do Leibniz, mas a base é o argumento do Leibniz e dá para provar utilizando esse método, beleza? Então a gente tem o argumento do Leibniz e a gente vai ter no final uma correlação com o argumento do motor imóvel do Aristóteles. Então eu acho que pode ser que fique mais fácil. Eu tenho a minha colinha aqui para poder orientar o vídeo, o argumento, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, né, adendos que a gente tem que fazer antes de começar é que esse argumento não prova uma divindade específica, né? Ou seja, ele não vai provar que Ganesha é verdadeiro, ele não vai provar que Cristo é Deus, ele não vai provar absolutamente nada. O que ele vai provar é que Deus, né, ou a mente, por trás do universo existe. Esse é o argumento. É o famoso argumento que chama pega ateu com as calças na mão. É você provar para o ateu que existe Deus. Mas aí ele vai perguntar qual Deus existe. Não é o assunto desse vídeo. O assunto desse assunto a gente pode tratar num próximo vídeo, mas nesse é só realmente a prova de Deus. Beleza? Então vamos começar aqui. Bom, o primeiro argumento que o Leibniz utiliza, ele é constituído de três premissas, na verdade, e uma conclusão. E uma conclusão 4.5 que eu coloquei aqui, que ajuda um pouco a exemplificar. Mas vamos lá. O argumento cosmológico ele consiste das seguintes premissas. 1. Tudo que existe é necessário ou contingente. 2. Se o universo existe, ele precisa ser contingente. 3. O universo existe. 4. Então existe um ser necessário. 4.5. Ele dá uma característica do ser necessário, que é essa mente a barra que transcende o universo. Então vamos lá. Vamos começar com tudo isso para a gente entender o que ele quer dizer aqui. 1. Tudo que existe é necessário ou contingente. O que ele está querendo dizer aqui? Muitas pessoas, muitos ateuzinhos, quando eu falo ateuzinho não é menosprezando, é dizendo assim, aqueles ateuzinhos que já querem refutar tudo na primeira premissa e que nem ouvem direito. Eles vão chegar e falar que nada se cria, tudo se transforma. Então quando ele diz que tudo que existe é necessário ou contingente, que as coisas se criam, na verdade o argumento do Leibniz ele não está dizendo a respeito de criar, ele está dizendo a origem do universo, ou seja, quem cria o universo e não aquilo que é criado depois que a primeira causa já existe, que é o universo. Então por aqui a gente já consegue pegar mais ou menos essa primeira tentativa de refutação do ateu, ou de um agnóstico ateísta, não sei, e a gente já consegue derrubar, beleza? Tudo que existe é necessário ou contingente, ou seja, tudo que existe na realidade, né? Não só na realidade, mas tudo que existe realmente, ou ele é necessário, né, na sua própria natureza, ele é um abstrato, ou ele é contingente. O que é contingente? Eu, você, essa lousa, ou seja, é tudo que precisa que um motor primeiro tenha o movido para que ele aconteça, ou seja, algo o causou para que ele chegasse a esse ponto. Então o que a gente tem aqui? Por exemplo, vamos colocar essa caneta aqui. Essa caneta é contingente. Por quê? Porque ela não é imutável, ela não sempre existiu, ela não é transcendental. Alguém colheu, né, alguém extraiu o petróleo de algum lugar, fez o plástico, aí alguém pegou essa matéria-prima, juntou e isso é contingente. Ou seja, isso é um produto artificial, certo? É um produto artificial, segundo Aristóteles, para todas essas coisas que são contingentes. Ou seja, o ser humano utiliza da natureza, utiliza das coisas e cria coisas, né? Ou seja, tudo a partir da primeira causa se torna contingente, certo? Então, primeira premissa, tudo que existe é necessário ou contingente, beleza, né? O grande problema de algumas pessoas que derivam esse argumento é que eles esquecem do necessário, ou seja, tudo que existe tem uma explicação para a sua existência. Ok, só que isso muitas vezes pode ser mal interpretado e as pessoas esquecem de colocar o necessário, porque o necessário vai entrar na categoria da abstração, ou seja, você tem um abstrato, né? E a gente já vai entrar depois nos méritos do que são os abstratos e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: toda contingência regressa até uma necessidade, ou seja, tudo que é contingente depende de uma coisa anterior para vir a existir. Então, no final de toda essa regressão infinita que a gente fizer a respeito da realidade, a gente chega a uma necessidade que não precisou ser gerada e é o primeiro motor imóvel, e aí vem a questão do Aristóteles, é um motor imóvel que não precisou ser movido por um outro motor anterior, certo? Então, a gente tem aqui tudo que existe é necessário ou contingente como verificar, beleza? Então essa é a nossa primeira premissa e a gente consegue entender ela a partir daqui. 2. Se o universo existe, ele precisa ser contingente. Às vezes você pode ver essa premissa como se o universo existe, a explicação dele é Deus, você pode ver assim também, mas é a mesma coisa. A gente vai chegar ao ponto de que acaba sendo a mesma coisa, ok? Então, se o universo existe, ele precisa ser contingente. O que o Leibniz quer dizer com isso? O que o Leibniz quer dizer com isso é que o universo não pode ser um necessário nele mesmo, certo? Ou seja, o universo ele não tem como ser, existir por uma necessidade de sua própria natureza. Porque para ele existir por uma necessidade da sua própria natureza, ele tem que ser um abstrato.
E quais são as duas categorias de abstrato que a gente vai ter? Que ele não muda, né? A gente vai ter a matemática e a mente. Então, onde que entra a questão da imutabilidade, da necessidade de imutabilidade de um ser necessário? Se você pegar, por exemplo, isso já foi provado cientificamente, que o universo ele se expande em formato de cone. Então, por ele se expandir em formato de cone, a gente já tem uma mudança, ou uma potência. Se um ser é um ser de potências, isso quer dizer que ele tem a potência de mudar, ou ele já está mudando, certo? Se ele já está mudando, ele não pode ser um abstrato, ele não pode ser um imutável, ele não pode ser um necessário, porque a principal característica de um necessário é não mudar, ser transcendental, ser eterno, estar além daquilo que foi criado. Ou seja, a gente tem aqui as duas categorias, que é a matemática e a mente. Então, por que a gente tem esses dois abstratos que a gente tem? O que entraria como a matemática? Os números, a questão 1 mais 1, os conjuntos de números, as abstrações numéricas, simbólicas que a gente consegue fazer na nossa cabeça. E a mente. Então, o que justifica essa questão dos abstratos terem uma necessidade de serem matemática ou mente? Primeiro, a matemática, ela poderia ser a causa da existência do universo. Só que a matemática tem uma particularidade muito importante que ela não causa absolutamente nada. Ou seja, quando a gente vem aqui, por exemplo, e faz uma conta 1 mais 1 igual a 2, ok, isso está certo. Só que quando a gente faz isso, a gente já está causando a matemática que é abstrata na realidade utilizando a nossa mente. Então, na verdade, 1 é um número. O 2 é outro número, 3 é outro número. A matemática como abstrato nunca vai juntar eles e causar um produto dessa soma, né? Então o que precisa para causar isso é uma mente. Então para a matemática ser percebida na realidade, ela é necessário que antes exista uma mente que cause essa equação. Então a gente consegue entender que se a matemática fosse, né, nesse caso, o causador do universo, na verdade a gente entraria em um paradoxo, porque a mente, como apenas a mente pode causar e os números não causam, a gente não teria o algo, a gente teria o nada. Então é impossível, é uma impossibilidade tanto prática como teórica que uma matemática possa ter causado o universo. Se a matemática fosse apenas e não tivesse a mente, lembrem, nós teríamos o nada, porque apenas uma mente pode causar. Então se o universo, que é a primeira causa, foi causada por uma mente, é necessário algo que o cause. Então a gente já tem aqui, uma impossibilidade aqui na matemática como criadora do universo, e a gente já tem uma conclusão, que é a mente. Existem algumas pessoas que tentam refutar esse argumento dizendo que existe um terceiro abstrato, que tem um nome específico, que pode ser a causa do universo. Porém, quando a gente presume a mente, a gente está presumindo o ser. E o ser é necessário para existir o algo. Então é a partir de Deus, né, a partir do Criador, que pulsa a força que dá origem a tudo que nós conhecemos, a primeira causa, que seria o universo. Beleza? Então, aqui, se o universo existe, ele precisa ser contingente, ok? Então a gente já tem essa premissa pronta. Terceira premissa, o universo existe. Obviamente que o universo existe. Se ele não existisse, você não estava vendo esse vídeo agora, você não estava ouvindo. Quer dizer que nós vivemos em uma realidade que é material, certo? Então o universo existe. Se o universo existe, então ele tem que ser necessário, obviamente, porque esse ser necessário vai causar a primeira causa, que é o universo. Então, dessa maneira, se esse ser não existisse, se essa mente não existisse, nada poderia ser causado, porque a matemática, lembrem, ela não tem poder causal. Então aqui a gente já elimina essa possibilidade e conclui, então, existe um ser necessário, logo Deus existe. Obviamente que Deus é uma mera semântica, no que a gente fala, um mero símbolo. A gente tem muitas pessoas que chamam de Deus, tem gente que chama de mente, tem gente que chama de ser necessário, tem gente que chama de ser de criador ontológico, mas Deus é uma conveniência na língua portuguesa que nós demos o nome. Tanto a gente tem a essência de Deus como imutável, que um brasileiro chama de Deus, um americano chama de God, e todos eles estão se referindo à mesma essência. Obviamente, por isso a gente já consegue depreender que dizer Deus muitas vezes pode afastar alguns ateus. Então, eu geralmente nas minhas argumentações costumo utilizar a palavra mente, certo? Então, como uma 4.5, né, para complementar essa conclusão, essa mente abarca e transcende o universo. Obviamente. Então as características para essa mente criadora do universo ela precisa abarcar, transcender os elementos internos daquilo que foi criado. Ou seja, não tem como você dizer, por exemplo, que o pintor é contingente à pintura, porque a pintura só existe porque existe o pintor. O pintor tem que ter causado a pintura para a pintura vir a existir na realidade, por enquanto ela só existia na abstração dele, certo? E lembra, quando a gente abstrai, quer dizer que a gente tem uma mente. Então isso já reforça ainda mais o argumento do Leibniz, beleza? Então, algumas características que essa mente precisa ter, ela precisa ser ao mesmo tempo eterna, infinita e onipresente, onipotente, onisciente.
Ela tem que estar em todos os lugares porque ela causou aquilo que é a realidade que a gente conhece. Assim como você imaginar, por exemplo, a questão de Deus e o tempo. Deixa eu apagar aqui para tentar mostrar para vocês. Você imagina o seguinte, você imagina que a gente tem uma folha de papel, tá? E essa folha de papel é algo, né? É um ser, onde existem vários pontinhos do qual é o tempo, certo? Então aqui tem vários pontinhos do qual é o tempo. Vamos supor que esse pontinho aqui aconteceu há 150 milhões de anos atrás. E esse pontinho da direita, ele aconteceu há 1 hora atrás. Ou seja, eles estão distantes, né? Você consegue perceber que existe uma distância entre eles. O que seria Deus dentro disso? Deus seria a folha de papel. Então a gente entende que Deus está em literalmente todos os lugares para ele, só existe o presente. Então essa é a característica dele ser eterno, infinito e onipresente. Ele vive apenas no não, ele vive no não tempo, ou seja, ele vive no presente e tudo para ele acontece no presente. Tudo que aconteceu para nós no tempo, que vai acontecer, que está acontecendo para ele, acontece tudo ao mesmo tempo, porque ele está no não tempo, onde não existe essa noção de dimensão temporal, de começo, meio e fim. Então ele transcende aquilo que abarca, né, a questão do universo. Como última coisa, né, as pessoas elas costumam apresentar uma última alternativa, que seria a alternativa do multiverso, né? Que o multiverso pode ser o ser necessário que gera outros universos que são contingentes. Tudo bem, só que a gente tem 2 problemas aí. O primeiro problema é o seguinte: o multiverso, ainda que ele exista e que ele seja algo que vai causar e que ele exista em uma realidade, ainda assim ele deve ser contingente. E a gente tem outro problema aí, que é o problema da aleatoriedade, ou seja, o universo gera várias realidades aleatórias, né, que vão gerar possíveis universos do qual a gente vai ter como contemplar esse universo possível existente que a gente está falando. Só que qual que é o problema? A característica principal de uma mente é a inteligência, intus legere, que é conseguir inteligir sobre as coisas e causar e pensar filosoficamente sobre as coisas. Isso seres humanos, porque obviamente a inteligência dos seres humanos provém de Deus. Mas, só para complementar, a gente já terminou o argumento, é um complemento apenas, tá? O multiverso, por criar aleatoriedades, né, por criar sistemas aleatórios, acaba por não ser um necessário. E a gente tem mais um problema, porque a inteligência não gera nada que é aleatório. Uma característica da inteligência é não gerar algo que é aleatório. Então, se você tem aleatoriedades, você mais uma vez tem um ser que é contingente, e se esse ser é contingente, novamente a gente volta para a causa de que é necessário que exista um criador ontológico para provar que Deus existe. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, comenta alguma coisa aí, manda para algum amigo que você acha que curta esse assunto, que tem dúvidas a respeito disso, que acha que Deus é impossível de ser provado lógica e analiticamente. E manda para os amigos, manda nos servidores do Discord e tudo mais. Se quiser trocar uma ideia comigo, tiver alguma dúvida e não quiser falar por texto e tudo mais, entra no link do Cultura Libertária para a gente conversar. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.